Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 28 de janeiro, nós vamos meditar de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Glória a Deus, nós estamos iniciando hoje o terceiro livro da Bíblia. Você já leu Gênesis e Êxodo, e nós vamos entrar agora no terceiro livro do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A Torá dos judeus: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Este é o Pentateuco. E todos eles escritos por Moisés. Levítico leva o nome porque nós vamos falar do exercício do sacerdócio, do exercício da tribo de Levi. Isso mesmo, Levítico vem aí da tribo de Levi, os levitas, né? Então a gente vai descobrir detalhes de como era o culto naquela época. Isso mesmo, né? Toda adoração a Deus, tudo tinha um padrão estabelecido por Deus. E nós vamos ver, sendo o próprio Moisés o autor, ele vai nos trazer detalhes daquilo que ele recebeu e daquilo que ele compartilhou a outros homens, né? Possivelmente toda essa trajetória do livro Levítico aconteceu quando o povo estava acampado na região do Monte Sinai. Ali eles permaneceram por muito tempo e ali eles viveram grandes experiências, né? Então, esse contexto aqui do livro de Levítico é decorrente desse tempo de acampamento. E aí nós vamos ver que vai falar muito a respeito das ordenanças, dos regulamentos estabelecidos por Deus para o exercício do ministério levítico, ordenanças para os da tribo de Levi. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhe: quando alguns de vós trouxerem oferta ao Senhor, trazei vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E se sua oferta for holocausto, o gado será macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele para a sua expiação. Então nós vamos ver aqui o ritual, a forma que Deus tinha instituído, né, para que se cultuasse a ele naquela época, né? Era a forma deles de estabelecerem um culto, uma adoração, né? Obedecendo os preceitos do Senhor. Então você vai ver os detalhes aqui no capítulo 2 das ofertas de manjares. Não tinha só ofertas de sacrifício por pecados, tinha ofertas de manjares, sacrifícios pacíficos que eram todos regulamentados por Deus, né? Depois, olha só o que ele vai falar: imolará ao lado do altar, para o lado norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o sangue em redor sobre o altar. Depois ele cortará em seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu rebenho. O sacerdote os porá na ordem sobre a lenha, e esta está no fogo sobre o altar, né? Então ele está falando sobre o quê? Sobre as ofertas oferecidas ao Senhor, as ofertas de animais, né? Que se era novilho, né? Nós podemos ver aqui, podia ser também não só o novilho, mas tinha outras formas de estabelecer um sacrifício ali ao Senhor. Nós podemos ver que nunca Deus ele foi taxativo em relação ao oferecimento de oferta. Nós falamos que
para a execução do templo, eles trouxeram coisas que eram possíveis a cada um deles. Eles faziam isso com voluntariedade daquilo que eles tinham. E eu comentei isso, que Deus nunca irá exigir de nós aquilo que não podemos, aquilo que não temos, né? Então, em relação às ofertas, você vai ver que desde um novilho, né, há também as ofertas com as rolinhas, efa de farinha, são vários tipos de oferecimento de sacrifício que nós vamos ver no decorrer do livro de Levítico, né? Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará sua oferta de rolas ou de pombinhos, né? Então você percebe que poderia ser um animal maior ou um animal menor, de acordo com as suas posses, né? E aí nós vamos ver que da mesma forma o sacerdote ofereceria como sacrifício tanto um novilho como uma pombinha. No capítulo 2, as ofertas de manjares ao Senhor, a sua oferta será na flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá o incenso. Levá-lo-ás aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha do seu azeite com todos os seus incensos e queimará como porção memorial sobre o altar e a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, né? Então nós vamos ver que o sacerdote não fazia distinção, né, de quem podia mais ou podia menos, nem mesmo o Senhor, para receber a oferta que era lhe dada, né? E aí toda oferta sempre traria ao Senhor, né? Ele repete isso várias vezes no decorrer do texto. No capítulo 3, os sacrifícios pacíficos. Se a oferta de alguém for de sacrifício pacífico, se o fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecer-lá-á sem defeito diante do Senhor. Então, quanto à qualidade da oferta, Deus não abria mão. Podia ser de um novilho, podia ser de um gado, ou mesmo de um pombinho, mas que fosse o melhor que pudesse ser oferecido, né? Então, nós vamos ver sempre essa características. E no capítulo 4, o sacrifício pelo pecado por ignorância. Aí você vai ver a ignorância do sacerdote, depois a ignorância da congregação, a ignorância de um príncipe, né? Tudo isso vai ser disciplinado no capítulo 4. Veja só, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, for fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta de pecado. E aí nós podemos ver que ele vai mostrar o ritual, né? Traga o novilho até a tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão na cabeça do novilho e o imolará perante ao Senhor. Da mesma forma, se fosse um sacrifício pelo pecado, a ignorância da congregação, né? Então, lembra que eu falei que no peitoral do sumo sacerdote havia ali pedras, né, representando as tribos de Israel. E quando o sacerdote adentrava ao templo, adentrava ao lugar santo, ou até mesmo o lugar santo dos santos, no peito ele levava o povo de Deus, ele levava e representava isso diante de Deus. Mas toda a congregação de Israel pecar por ignorância,
e isso for oculto aos olhos da coletividade, se fizere contra algum mandamento do Senhor, aquilo que não deve fazer e for inculpado, e o pecado que eles cometer for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação, né? Então, mesmo que o pecado fosse cometido por ignorância, por não saber que aquilo era pecado, não invalida o pecado, né? E quantas vezes, né, nós queremos nos justificar a respeito de algo que fazemos? Ah, mas eu não sabia. Mas de qualquer forma foi feito. Então, este ensino da palavra é algo assim que vem nos confrontar, né? De que diante de Deus, quando cometemos pecado, só cabe uma coisa: o arrependimento. E aquele que se arrepende alcança misericórdia. Quer ser ele o sacerdote, a congregação, ou até mesmo um príncipe. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti a nossa vida. Oferecemos diante do Teu altar como sacrifício vivo, santo, e que este seja agradável ao Senhor. Queremos, pedir que o Senhor nos ensine a sermos fiéis à Tua palavra, não na leitura apenas, mas na prática e no nosso dia a dia. Nós queremos Te agradecer por tudo que somos e tudo que temos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.